Oi, pessoal! Mais um episódio aqui do Carioca Connection. Sejam muito bem-vindos. E eu estou aqui, claro, eu sou a Alexia, vamos começar assim. E eu tô aqui com o nosso querido Foster. Oi, Foster, como é que você tá hoje? Olá, bom dia, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu estou bem. E você, Alexia? Também. Hoje tá um dia meio nublado, meio tristonho, mas tá tudo bem. Tristônio? Sim, meio triste. Ah, legal. Não sabia essa palavra, não. Muito bom. Então, hoje, Alexia, a gente vai falar sobre um assunto que eu amo, que eu acho que a gente ama. Eu acho que todo mundo que escuta a gente também ama. Que é... São os podcasts em português que nós mais gostamos e queremos indicar para vocês. Sim, um podcast sobre podcast. Ou Que seja, coisa. nada melhor do que isso. E eu acho que é um assunto importante porque a gente está falando sobre podcasts brasileiros que gostamos, né? Então são podcasts para nativos, Sim, são em podcasts. português 100%. Exatamente. São podcasts para quem quer se desafiar e escutar realmente um português falado rápido, sem pausas, digamos assim, porque eu faço muita pausa aqui na hora que eu tô falando português. Então, você que está atrás de um desafio, esses podcasts que nós vamos dar como opções são maravilhosos para vocês e, além disso, fala muito do nosso Brasil, fala muito do país, fala muito das histórias do nosso país. Então, vai ser muito legal, muito bacana. Sim, e eu recomendo muito que nossos ouvintes escutem os podcasts. Talvez vai ser um desafio difícil, pelo menos no início, mas eu prometo que depois de, sei lá, escutar 5 episódios, você vai ficando mais confortável com as pessoas, as personagens, as vozes, né? Sim, as personagens, isso é uma boa coisa que você falou. Em português, personagem é sempre feminino, É? nunca masculino. É. Mas claro que a gente não para pensar nisso na hora de falar. A gente fala, aquele personagem do filme foi muito bom. A gente não fala aquela personagem que é o ator X. Ah, então até os brasileiros cometem esse erro. Cometem. Sim, Legal, interessante. é interessante. Então, Alexia, a primeira podcast que a gente vai falar sobre é... O primeiro podcast que a O gente primeiro vai falar podcast sobre ainda é cedo. é o Vozes, Vozes. Histórias e Reflexões. Histórias e reflexões. Sim. Bom, eu amo Vozes. É uma produção do CBN. Da CBN. Da CBN. Por quê? Só porque é a letra C, entendeu? Da CBN. Eu estava pensando no canal. Se você pensar do podcast CBN, sim, mas é um Nossa detalhe. senhora, muita coisa de gênero hoje. Bom, CBN quer dizer o quê? Então, eu jurava que era alguma coisa assim, Central Brasileira de alguma coisa. Mas, na verdade, é Christian Broadcasting Network. Christian Broadcasting Network. Eu jamais imaginava que seria. É um canal cristão? Eu não pesquisei muito sobre eles em si, mas eu sei que é dos Estados Unidos, claro. E se tem Christian no nome, provavelmente é um canal cristão. Legal, não sabia não. Sim, olha aí. Caraca. E aí a CBN no Brasil, né, existe a CBN Brasil, e ela se divide entre CBN São Paulo, Brasília, Rio de Janeiro, enfim. Então, é uma rádio muito famosa no Brasil, que muitas pessoas escutam de manhã a rádio em si, não o podcast especificamente, e aí eles começaram a entrar nesse mundo do podcast, e nós estamos muito felizes porque o Vozes é um dos podcasts preferidos do Foster. Sim, não é igual, mas eu acho que seria parecido com o NPR, o Rádio Nacional, aqui nos Estados Unidos, que a maioria das pessoas escutam o rádio, mas daí eles vão mergulhando nesse mundo de podcast. Sim. Bom, e em falar em mergulhar,
Esse podcast é para quem quer mergulhar em boas histórias. E a série, né, que eles chamam esse podcast de série, é um preciosismo deles, na verdade. Uhum. E a série tem a missão de promover a reflexão e conectar as pessoas às experiências umas das outras. Exatamente. Todos os episódios são histórias. É um podcast com um conceito de storytelling. Apresentadas. A apresentadora é Gabriela Viana, se não me engano. Isso. E ela é maravilhosa, ela é muito boa. Eu gosto muito da voz e também da produção dela. Mas uma coisa que eu adoro é que a qualidade da produção é muito, muito boa, é muito alta. É muito boa mesmo. Tá bem longe da nossa produção. Um dia a gente vai chegar lá. Pensa o seguinte, eles fazem parte de uma das maiores produtoras de rádio do Brasil e do mundo, então, claro que eles têm acesso a muito mais coisa do que a gente, que estamos no seu quarto agora, na casa dos seus pais, com 2 microfones e um computador, então. O nosso orçamento não é igual, é um pouco mais baixo. Mas, Sim. enfim, eles têm um episódio, eu acho que cada semana, eu acho que é um programa semanal. E cada episódio se trata de um tema talvez polêmico, sensível. Cada episódio trata de, Trata não tem o de... C, trata de um assunto. Tá bom. Por exemplo, eles têm um episódio que eu adoro sobre a ansiedade. Eles contam várias histórias de pessoas que sofrem com ansiedade. E aí não só as histórias, eles procuram médicos e psicólogos e Sim, psiquiatras. especialistas. E também, eu acho que em todos os episódios tem um debate, mas depois de cada episódio, eles têm um debate. Quer dizer que a apresentadora, Gabriela Viana, e alguns especialistas ficam num palco falando sobre o tema do episódio. Então, você tem 2 coisas por cada episódio. Sim. Então existem, na verdade, 2 episódios para cada assunto. Exatamente. Sim, o Vozes vale muito a pena se você está procurando uma superprodução. E a Gabriela tem uma voz muito clara, porque ela é jornalista, claro. Então ela foi treinada para falar de forma clara e de forma simples e fácil sobre assuntos mais específicos. Então, ao mesmo tempo que será um desafio para vocês, quem está escutando e vai escutar vozes depois, não vai ser tão difícil assim, porque a Gabriela é o máximo nesse sentido. Então, vocês vão gostar bastante. Sim, eu acho que ela é carioca e até eu acho que ela gravou um episódio sobre isso, que ela nasceu no Rio de Janeiro e daí ela mudou com, sei lá, com 10 Pequena. anos para São Paulo e daí ela foi treinada em como falar, treinada de como falar corretamente essas coisas e é muito interessante. É a mesma história do meu primo, o Cadu. O Cadu, ele é carioca. Ah, é? Ele Uau. é carioca, só que cresceu e foi criado em São Paulo, por isso que ele tem o sotaque paulista. Ótimo. Sim. Então, A segunda dica que a gente quer dar hoje é de um podcast que a gente já falou aqui algumas vezes durante as nossas temporadas. eu acho que sim. Sim, tenho certeza que sim. Que é o Projeto Humanos, que é um podcast de storytelling dedicado a contar histórias reais de pessoas reais. É produzido pelo Ivan Mizanzuk e... Não, como é que fala isso em português? Não faço ideia, Mizanzuk. Não, mas ele fala, tipo, Mizanzuki. Não sei. Eu não lembro, mas é bem com sotaque brasileiro. E é feito desde 2015, ou seja, é um dos precursores do podcast no Brasil. Precursores. Sim. Que palavra bonita. Quando eu tô sentada aqui nessa cadeira para gravar o Caraca Connection, essas palavras saem. Seu da minha vocabulário boca. aumenta automaticamente. Eu me sinto uma jornalista também, então. E é uma produção do Anticast. Então, Sim, o Anticast, que eles têm vários programas. Eu não lembro exatamente quais são os outros agora,
Mas o Projeto Humanos é meio tipo o primeiro podcast de storytelling, de contos, de De histórias, storytelling. storytelling, é, do Brasil. Então, eu comparo com This American Life, nos Estados Unidos, que realmente foi o podcast que começou o mundo de podcasting. Sim. Eu, Alexia, pessoalmente, não escuto tanto o Projeto Humanos quanto o Foster. Então, ele talvez possa dar mais dicas sobre episódios ou de alguma história que ele lembre, porque eu realmente não escuto tanto quanto ele. Sim, uma coisa que eu amo sobre o Projeto Humanos, eu acho que a primeira temporada foi, tipo, episódios aleatórios, Foram. mas eu estou falando sobre... A primeira temporada É, teve tá bom, episódios tá bom. aleatórios. Mas todas as temporadas depois, tipo, eu não lembro quantos eles têm agora. Quantas? Quantas? Nossa Senhora, Alexia, você está rígida hoje. Isso que você faz comigo no Inglês Negro Rádio. Eu acordei agora. Eu também sempre acordei agora. Mas enfim, eles têm uma série, tipo, sei lá, 6 ou 7 episódios sobre a Segunda Guerra Mundial e sobre, como que fala essa palavra? Refugiados que foram para o Brasil, que é interessantíssimo. Na verdade, eu tô olhando aqui no site deles agora e eles dividem em 1, 2, 3, 4, 5, 6 temporadas. Só que são nomes de temporadas. Se você entrar, por exemplo, em especiais, que é o nome de uma temporada que eles dão, tem 2 temporadas, entendeu? É. Então, vale a pena entrar no site deles e entender um pouco o que eles fazem, porque além das temporadas, eles também têm as crônicas, tem muita coisa bacana para se envolver. Isso, mas eu recomendo a série sobre a Segunda Guerra Mundial. Também tem uma temporada que se chama Herói, eu acho. O que faz um herói. Que é muito bacana, muito legal. E também o Ivan, o host, o apresentador, ele é muito, muito bom. Até ele é professor de mídia digital, essas coisas, e ele faz um curso de storytelling que eu quero muito fazer um dia. Eu acho que o que você está falando da Segunda Guerra Mundial é o As Filhas da Guerra. Isso. Sim, que são 5 episódios sobre essas meninas que, enfim, são filhas da Segunda Guerra. E é sobre um diário que foi publicado no livro O que os Cegos Estão Sonhando, que foi lançado em 2012. E aí eles fizeram um podcast sobre isso, uma série, uma temporada sobre isso. Mas eu recomendo sem pensar 2 vezes. E ele fala super claramente e também tem a história. Então, até se você não está entendendo 100% das palavras, dá para seguir a história, dá para se divertir. É muito, muito bom mesmo. Sim. Agora, para a gente terminar, eu sei que você gosta de um aplicativo de podcast que é o Castbox, eu acho. Não, eu não tenho problemas com o Castbox, mas eu uso o Overcast. O Overcast, que você pode aumentar ou diminuir a velocidade dos episódios, né? Na verdade eu sou podcaster e eu escuto muitos podcasts. Então, o aplicativo normal é bom, funciona. Sim, o que eu tô querendo dar aqui a dica é que mesmo se for um episódio ou alguma coisa difícil, no Outcast você consegue... Overcast. No Overcast você consegue diminuir ou aumentar a velocidade de outras formas diferentes do que do aplicativo original, né? Sim, acho que é um aplicativo mais avançado com volume, velocidade, essas coisas. Então, ótimo. Bom, vamos guardar as nossas 3 outras dicas para o próximo episódio? Sim, mais um podcast sobre podcast, mas não deixa a gente, mas
A gente ama outros podcasts também. Então tá bom. Até o próximo episódio. Tchau! Até já já. Tchau, tchau.